Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra, por rezar a liturgia diária. Seja bem-vindo, se possível, se inscreva, ative as notificações, coloque aqui embaixo a sua necessidade. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Ele uma graça para a nossa vida. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos com o segundo livro de Samuel, no capítulo 15, versículos de 13 a 14, versículo 30, capítulo 16, versículo de 5 a 13. Naqueles dias o mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhava chorando enquanto subia o monte das oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abissai, filho de Sábia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixe-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sábia. Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o amaldiçoa, mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão este filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar de maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Samuel Tutorial número 3. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito: ele não acha a salvação junto de Deus. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região do Gazareno. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo do cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, um endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus,
não me atormente. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali, perto, uma grande manada de porcos passando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. O homem que guardava os porcos saiu correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido, e no seu perfeito juízo, aquele medo que antes estava possuído por legião. E ficaram com raiva e com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos mostra Jesus fazendo um exorcismo. Jesus veio vencer Satanás e todos os seus demônios. A liturgia nos mostra que existe um combate espiritual nessa terra. Esse combate é uma luta do bem contra o mal. Nessa vida nem tudo é coisa do diabo, não. Mas ele age nessas oportunidades para que eu e você nós não vejamos a graça da conversão, do perdão dos pecados e da libertação do mal sobre nossas vidas. Pensando assim, quantas pessoas nós conhecemos que vivem escravizadas, isoladas do mundo por força desse mal espiritual, dessa falta de conversão. Então, eu e você, minha irmã, nós precisamos nos fazer um encontro com a pessoa de Jesus, uma palavra proclamada. E assim, eu e você nos libertarmos das correntes desse mundo, que tem alguns nomes como droga, remédios, bebidas, opiniões, atitudes, que nos prende e nos distancia de conhecer melhor a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser feita com ela uma experiência. O demônio sabia quem era Jesus, o nome de Jesus, mas ele não amava Jesus. Aí está o grande trunfo de nós que somos cristãos, o amor que temos a Deus e a todos. Hoje, no segundo livro de Samuel, nos relata a tristeza de Davi pela indisciplina do seu filho. Davi tem consciência dos seus crimes, tem consciência do mal que ele causou quando ele mentiu para Deus. E o rei Davi saía daquela cidade para não entrar em confronto com seu filho Absalão e chorava por toda aquela desgraça que estava acontecendo com ele. Ô diabo, o que foi que Davi fez de tão errado? Davi, ele roubou a esposa de Urias. E por isso recebeu a sentença. O Salmo 3 hoje vai recordar para a gente: levantai-vos ao Senhor e salvai-me. É a Deus que vai salvar a mim e a você das nossas intemperanças.
E o Evangelho de Marcos hoje, no capítulo 5, coloca o nome de Jesus na boca de um endemoniado. Ele dizia muito forte: não me atormentes. Olha só, o inimigo conhece a palavra de Deus, conhece as suas obras, conhece seus ensinamentos, conhece seus portentos, mas não é capaz de amá-lo nem se dobrar diante de Deus. O demônio, ele tem raiva de Deus, tem birra com Deus, porque ele quer que eu e você não nos convertamos, não nos voltemos para Deus. E a fé para ele é um tormento e causa muito mal-estar e muita angústia. Quantas vezes nós estamos num grupo de oração, ou numa missa, ou num momento de introspecção, e a gente não quer que aquilo acabe logo, cair embora. Pronto, está aí a força do inimigo. Aquele jovem, ninguém era capaz de dominá-lo, nem as correntes. E Jesus vai, o exorcida e lhe dá um espírito puro. E aquele homem que está liberto, era para todos estar felizes, e nenhum deles ficaram felizes. Pelo contrário, eles preferiam mais os apegos do mundo do que a libertação daquele homem. Às vezes eu e você, meu irmão, minha irmã, somos escravos dos apegos, somos escravos do dinheiro, somos escravos dos pequenos pecados que nós não queremos largar por nada nesse mundo. Muitas vezes nós queremos ficar com os porcos do que ser libertados do mal. Então, peçamos a Deus a graça de estarmos aos pés de Jesus, para que Ele nos liberte de todas as correntes que nos prisionam, que nos deixa preso, que Ele nos exorcize, para que nós vivamos a sua glória em plenitude nesta terra e um dia no céu. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.